Existe uma energia muito diferente chegando aqui. E, sinceramente, eu não sinto que hoje seja um dia para rodear as coisas. É como se alguma parte de você tivesse cansado de explicações longas, de conversas que não chegam a lugar algum, de pessoas que dizem muito sem realmente dizer o que sentem. Você talvez esteja percebendo isso em pequenas coisas. Uma reunião que poderia durar 10 minutos, mas se estende por 1 hora. Uma conversa em que você já sabe exatamente o que precisa ser dito, mas a outra pessoa continua contornando o assunto. Pessoas tentando preencher silêncios que para você já não precisam mais ser preenchidos. E existe uma irritação nova aí. Não necessariamente raiva. É mais como intolerância ao que não é verdadeiro. Você está começando a perceber o quanto certas interações drenam a sua energia simplesmente porque exigem que você permaneça em lugares onde não existe mais profundidade. Talvez você esteja mais direto, mais silencioso, menos disposto a agradar, menos interessado em explicar o óbvio. E isso pode até fazer algumas pessoas estranharem você. Mas existe uma razão. Você está atravessando uma fase em que aquilo que antes você tolerava começa a parecer pesado demais. E quando a sua consciência muda, certas coisas não precisam ser destruídas para deixarem de caber. Elas simplesmente começam a incomodar. Porque você já não consegue fingir que não percebe. E é exatamente nesse ponto que essa leitura começa a tocar algo muito específico. Existe uma situação do seu passado recente que talvez tenha causado um impacto muito maior em você do que as circunstâncias fariam qualquer pessoa imaginar. E aqui aparece uma coisa muito curiosa. Talvez, racionalmente, não deveria ter sido tão importante. Talvez tenha sido uma relação curta. Talvez nem tenha existido um relacionamento oficialmente. Talvez tenha sido uma conexão que nunca recebeu um nome. Talvez vocês tenham vivido algo em uma espécie de território indefinido, aquele lugar em que duas pessoas sentem algo, mas nenhuma delas sabe exatamente o que aquilo significa. E talvez, olhando de fora, alguém pudesse dizer: mas isso nem foi tão profundo assim. Só que você sabe que foi. Porque o impacto de uma experiência não é determinado pela duração dela, nem pelo título que recebeu, nem pelo número de meses que alguém permaneceu na sua vida. Existem encontros que passam anos ao nosso lado e não nos transformam. E existem pessoas que permanecem pouco tempo, mas tocam alguma coisa dentro de nós que estava adormecida há décadas. É isso que aparece aqui. Você pode estar tentando entender por que algo que aparentemente foi tão pequeno continua ocupando um espaço tão grande dentro de você. Porque determinadas lembranças continuam retornando. Porque sua mente revisita conversas, olhares, momentos, frases, detalhes que você sequer imaginava que havia guardado. E talvez você esteja até se perguntando: por que eu ainda penso nisso? Por que isso ainda mexe comigo? Por que eu não consigo simplesmente colocar isso em uma categoria e seguir em frente? Porque talvez você esteja tentando resolver emocionalmente algo que não aconteceu apenas no nível racional. Existe uma parte dessa história que você ainda não conseguiu nomear. E quando algo não pode ser nomeado, a mente tenta compreendê-lo repetindo. Ela volta, repassa, analisa, procura uma explicação. Como se em algum momento finalmente fosse encontrar a peça que faltava. Mas existe outro grupo de pessoas recebendo essa mensagem de uma maneira ainda mais concreta. Talvez você tenha começado a evitar lugares. Uma rua, um bairro, uma cafeteria, uma loja, um restaurante, um caminho que vocês costumavam percorrer. Talvez você tenha deixado de frequentar determinados lugares simplesmente porque existe a possibilidade de encontrar essa pessoa. Ou talvez existam objetos que continuam carregando uma energia muito específica. Fotografias, mensagens antigas, presets, conversas salvas. Alguma coisa que você ainda não conseguiu apagar. E perceba uma coisa. Não estou falando necessariamente de apego. Estou falando de presença. Porque algumas histórias terminam emocionalmente antes de terminarem energeticamente dentro de nós. O relacionamento pode ter acabado.
A amizade pode ter acabado. A convivência pode ter acabado. Mas determinados espaços continuam contando aquela história. Determinados objetos continuam carregando aquela memória. E é por isso que às vezes você entra em um lugar e sente algo antes mesmo de conseguir identificar o motivo. O corpo lembra. A mente lembra. O ambiente lembra. E talvez essa seja a parte que mais esteja confundindo você. Se acabou porque ainda parece tão presente. Porque nem tudo aquilo que permanece precisa permanecer para sempre. Às vezes permanece apenas até ser compreendido. E existe algo ainda mais profundo aqui. Essa conexão não precisa necessariamente ter sido romântica. Pode ter sido uma amizade. Uma relação familiar. Uma pessoa que atravessou sua vida de uma maneira muito específica. O ponto não é o rótulo. O ponto é o fio. Existe um fio emocional que ainda parece ativo. E talvez você esteja tentando cortá-lo enquanto, na verdade, a vida esteja tentando mostrar o que esse fio veio revelar sobre você. Porque talvez essa pessoa não tenha entrado na sua vida apenas para permanecer. Talvez ela tenha entrado para desorganizar uma versão sua que já não poderia continuar existindo. E é aqui que a energia muda. Porque aparece uma imagem muito forte. Uma porta fechada. E eu sinto que essa porta representa muito mais do que uma separação. Ela representa um limite. Um bloqueio. Um momento em que alguém percebe que já não consegue entrar em determinado lugar da mesma maneira que antes. E isso não é necessariamente sobre você fechar uma porta para alguém. É sobre a outra pessoa perceber que a porta que antes parecia estar sempre disponível já não está mais. E talvez isso esteja acontecendo justamente agora. Não porque você precise fazer alguma coisa. Não porque precise procurar essa pessoa. Não porque precise mandar uma mensagem. Mas porque algo dentro de você mudou. Você deixou de ocupar o lugar que ocupava. E quando você muda de lugar internamente, as pessoas que estavam acostumadas a encontrá-lo naquele antigo lugar começam a sentir a ausência. É como chegar diante de uma porta e perceber: eu não tenho mais a chave. E essa imagem fica muito forte nesta leitura. Porque existe alguém que talvez tenha passado grande parte da vida sendo a pessoa que resolve tudo. A pessoa que os outros procuram. A pessoa que ajuda. Que sustenta. Que organiza. Que está disponível. A pessoa que todos sabem que podem chamar quando precisam de alguma coisa. Talvez essa pessoa tenha construído a própria identidade em torno disso. Eu não preciso de ninguém. Eu resolvo. Mas existe um momento em que a vida coloca até as pessoas mais autossuficientes diante de uma porta que elas não conseguem abrir sozinhas. E essa é a verdadeira simbologia do bloqueio que aparece aqui. Não é punição. É aprendizado. É o momento em que alguém precisa perceber que não pode controlar todas as entradas, todas as saídas, todas as circunstâncias. Que existem portas que só se abrem quando existe vulnerabilidade. Quando existe pedido de ajuda. Quando existe entrega. E talvez essa pessoa esteja vivendo exatamente isso. Porque pedir ajuda pode ser extremamente desconfortável para quem passou a vida inteira sendo necessário para os outros. É muito fácil ser forte quando todos dependem de você. O difícil é descobrir quem você é quando você é quem precisa de alguém. E aqui está o ponto que parece ligar essa pessoa a você. Porque talvez você tenha sido diferente. Você não precisava dela para funcionar. Você não estava ali para consumir o que ela podia oferecer. Você não precisava dos favores, da força, da capacidade dela de resolver problemas. Você queria algo muito mais raro. Presença. Você enxergou a pessoa por trás daquilo que ela fazia. E talvez isso tenha sido justamente o que tornou essa conexão tão diferente. Porque algumas pessoas passam a vida inteira sendo amadas pelo que fazem. E, de repente, encontram alguém que parece enxergá-las por aquilo que elas são. Isso pode ser profundamente transformador. E também profundamente desconfortável. Porque quando alguém nos enxerga sem precisar de nada em troca, fica muito mais difícil esconder quem somos.
Talvez seja por isso que essa conexão tenha deixado uma marca. Não necessariamente porque essa pessoa sente sua falta da maneira superficial que normalmente imaginamos, mas porque, em algum nível, você representa uma experiência que ela ainda não conseguiu reproduzir. Uma relação em que ela não precisava performar, não precisava provar, não precisava resolver, não precisava ser útil para merecer permanecer. E talvez seja exatamente isso que a vida esteja fazendo agora, colocando essa experiência novamente diante da consciência dela. Não para necessariamente trazê-la de volta para você, mas para fazê-la compreender algo que ela não conseguiu compreender quando vocês estavam próximos. E se, nos próximos dias ou semanas, essa pessoa começar a surgir inesperadamente na sua mente? Se você sonhar, se uma lembrança aparecer do nada, se uma música trouxer uma sensação, se você se pegar pensando nela depois de muito tempo, não tenha tanta pressa de interpretar isso como um sinal de que precisa voltar. Talvez não seja sobre voltar. Talvez seja sobre entender. Porque algumas pessoas retornam à nossa consciência não para retornar à nossa vida. Elas retornam porque uma parte da história finalmente está pronta para ser vista com outros olhos. E talvez essa seja a verdadeira mensagem desta leitura. Você não está sendo puxado para trás. Você está sendo levado a olhar para trás por um instante para perceber o quanto já mudou. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Você não precisa abrir a porta. Você não precisa bater nela. Você não precisa procurar a chave. Talvez pela primeira vez você só precise perceber que a porta fechada também pode ser uma forma de proteção, encerramento e transformação. E às vezes é somente quando uma porta deixa de se abrir que alguém finalmente entende o valor do lugar que um dia teve acesso. Se esta leitura está fazendo sentido para você, me conte aqui abaixo nos comentários. E para ajudar a leitura a chegar para mais pessoas, por favor, deixe seu like. Existe uma continuação muito importante aqui. Porque, enquanto você talvez esteja tentando entender por que essa pessoa ainda aparece na sua consciência, existe um movimento acontecendo do outro lado também. E a sensação que vem é de vulnerabilidade. Não aquela vulnerabilidade bonita e escolhida, em que alguém decide abrir o coração. É uma vulnerabilidade que acontece quando a vida retira temporariamente os apoios que uma pessoa sempre teve. É quando alguém que passou a vida inteira sendo forte percebe que, em determinado momento, não há ninguém para quem possa ligar. E isso começa a revelar uma coisa desconfortável. Algumas das conexões que essa pessoa acreditava serem profundas talvez fossem sustentadas muito mais pela necessidade do que pela verdadeira intimidade. Pessoas que a procuram porque precisam de alguma coisa. Pessoas que dependem dela. Pessoas que recorrem a ela porque sabem que ela resolve. Mas quando ela própria precisa de alguém, quem permanece? É nesse lugar que algumas ilusões começam a cair. Porque existe uma diferença enorme entre ser necessário e ser amado. Entre alguém precisar do que você faz e alguém querer estar com você pelo que você é. E talvez essa pessoa esteja começando a compreender isso agora. Talvez esteja percebendo que passou muito tempo construindo relações nas quais existia troca de favores, responsabilidades, dependências, obrigações. Mas pouca vulnerabilidade verdadeira. E então a vida a coloca diante de uma experiência completamente diferente. Uma conexão em que ela não precisava desempenhar um papel. Uma conexão em que ela não precisava resolver nada. Uma conexão em que não precisava ser útil. E essa lembrança pode estar trazendo você de volta à consciência dela. Não necessariamente porque ela esteja simplesmente sentindo sua falta, mas porque você representa uma experiência que ela ainda está tentando compreender. Você foi uma lembrança de como era ser visto sem precisar entregar alguma coisa em troca. E talvez seja justamente isso que esteja começando a doer. A sua mensagem começa aqui. Agora a energia muda. E a imagem que aparece para você é a de um carro. Um veículo em movimento. E isso pode ser literal para algumas pessoas. Talvez você realmente esteja vendo o carro dessa pessoa com uma frequência estranha.
Talvez apareça na sua frente justamente quando você menos espera. Talvez você veja um modelo parecido. Uma placa. Uma cor. Um carro passando no momento exato em que aquela pessoa atravessa seus pensamentos. Mas para a maioria talvez não seja literalmente um carro. O carro aqui representa algo que está em movimento. Algo que está transportando uma energia de um lugar para outro. E existe uma mensagem muito bonita nisso. Aquilo que você acreditava estar parado dentro de você talvez esteja, na verdade, se movimentando. Você pode ter pensado: por que estou lembrando dessa pessoa novamente? Eu já não deveria ter superado isso. Por que isso voltou agora? Será que estou andando para trás? Não. Talvez seja justamente o contrário. Você está processando. Existe uma diferença enorme entre estar preso a algo e estar finalmente pronto para processá-lo. Às vezes, aquilo que estava escondido no subconsciente começa a subir para a consciência justamente porque você agora tem estrutura para olhar. E isso significa que uma lembrança voltar não é necessariamente uma recaída. Uma emoção reaparecer não significa que você perdeu todo o progresso. Pensar em alguém novamente não significa que você precisa voltar para essa pessoa. Às vezes, significa apenas que existe uma camada daquela experiência que finalmente pode ser compreendida. E talvez você tenha colocado um prazo para a sua própria cura. Até quando eu vou pensar nisso? Já deveria ter passado. Já faz tanto tempo. Isso não deveria mais me afetar. Mas quem disse que a sua alma trabalha com calendário? Você pode ter encerrado uma história externamente há meses ou anos e ainda assim, continuar integrando internamente aquilo que ela despertou em você. Porque algumas experiências não terminam quando a pessoa vai embora. Elas continuam trabalhando silenciosamente dentro de nós. E isso não significa que você esteja atrasado. Significa que a integração tem o próprio tempo. Você não está voltando. Está trazendo algo para a luz. Talvez esta seja uma das partes mais importantes desta mensagem. Quando algo retorna à sua consciência, existe uma tendência imediata de pensar: estou presa novamente. Mas e se você estiver olhando para isso de uma perspectiva invertida? E se o fato de aquilo estar aparecendo agora significar que você finalmente está pronta para liberar algo que antes não conseguia sequer enxergar? É como limpar uma casa. Você começa pelos cômodos mais visíveis. Depois abre os armários, as gavetas, as caixas antigas. E, de repente, encontra coisas que nem lembrava que estavam ali. Isso não significa que a casa ficou mais bagunçada. Significa que você começou a limpar lugares que antes permaneciam fechados. É isso que pode estar acontecendo com você. Sua consciência está trazendo para a superfície memórias, sentimentos e associações que estavam guardados. E talvez você esteja confundindo consciência com apego. Não é a mesma coisa. Você pode perceber uma emoção sem pertencer a ela. Pode lembrar sem querer voltar. Pode sentir sem precisar agir. Pode reconhecer uma conexão sem precisar reabri-la. E talvez esse seja o verdadeiro sinal de evolução. Você consegue olhar para algo que antes te dominava sem permitir que aquilo determine o que você faz agora. E então começam as sincronicidades. É aqui que a leitura fica muito interessante. Porque você pode começar a perceber coisas estranhas. Coincidências. Nomes aparecendo. Músicas. Horários. Lugares. Palavras. Pessoas falando exatamente sobre um assunto que estava na sua mente. O carro. Uma fotografia. Uma lembrança surgindo justamente quando você estava pensando em outra coisa. E talvez sua primeira reação seja tentar encontrar uma explicação lógica para tudo. Por que isso aconteceu? O que isso significa? Será que é sobre aquela pessoa? Será que é um sinal? Mas existe algo que você precisa aprender agora. Nem toda mensagem chega acompanhada de uma explicação. Às vezes, a experiência chega primeiro. O significado vem depois. E talvez você esteja entrando justamente nessa fase da sua vida.
Aprender a reconhecer antes de compreender. Você sente alguma coisa. Seu corpo percebe. Sua intuição registra. Mas sua mente ainda não consegue construir uma explicação. E você talvez esteja sendo convidado a permanecer nesse espaço sem imediatamente invalidar aquilo que sentiu. Não significa acreditar cegamente em toda coincidência. Não significa transformar qualquer acontecimento em uma mensagem sobrenatural. Significa algo muito mais profundo. Aprender a confiar na sua percepção sem precisar imediatamente de uma prova externa. Seu primeiro sentimento importa. Imagine que você veja aquele carro. Antes mesmo de pensar, algo dentro de você reage. Talvez seja. Tem alguma coisa acontecendo. E imediatamente sua mente começa. Não. Estou imaginando. Isso é coincidência. Estou criando significado onde não existe. Talvez você tenha passado muito tempo fazendo isso. Sentindo primeiro. Duvidando depois. Percebendo alguma coisa. E procurando imediatamente uma justificativa para anulá-la. Mas agora existe um novo exercício para você. Observe a primeira percepção antes de tentar destruí-la com a segunda. A primeira sensação é informação. A interpretação vem depois. Você não precisa saber exatamente o que significa. Você só precisa perceber. Isso chamou minha atenção. Isso mexeu comigo. Isso parece significativo para mim. E então continuar vivendo. Sem obsessão. Sem procurar provas. Sem transformar a sincronicidade em uma promessa. Porque talvez o verdadeiro propósito dessas experiências não seja revelar o que outra pessoa está fazendo. Talvez seja revelar o quanto você consegue ouvir a si mesma. Você está sendo treinada para confiar no que sente. E essa é para mim a mensagem central desta parte. Você está aprendendo a reconhecer significado antes de possuir todas as respostas. A vida pode começar a colocar acontecimentos estranhos no seu caminho justamente para fortalecer essa capacidade. Não para que você dependa de sinais, mas para que você dependa menos da validação externa. Porque talvez você tenha passado muito tempo esperando alguém confirmar aquilo que você já sabia. Esperando uma mensagem. Um pedido de desculpas. Uma atitude. Uma declaração. Uma prova. Uma confirmação. E talvez a grande mudança seja esta. Você não precisa mais esperar a realidade confirmar aquilo que sua consciência já percebeu sobre você. Você pode sentir, observar, guardar e seguir, sem precisar correr atrás, sem precisar provocar encontros, sem precisar mandar mensagem, sem precisar abrir uma porta que você já fechou. Se o carro aparecer, observe. Se a lembrança vier, observe. Se uma sincronicidade acontecer, observe. Mas pergunte menos. O que isso significa sobre aquela pessoa? E comece a perguntar. O que isso está me mostrando sobre mim? Porque talvez seja esse o verdadeiro propósito. Você está deixando de procurar respostas fora para começar a reconhecer aquilo que já existe dentro. E talvez daqui para frente você perceba algo muito bonito. Você não precisa mais de uma confirmação para confiar naquilo que sente. Você não precisa que alguém volte para saber que a conexão existiu. Não precisa de uma mensagem para saber que algo te transformou. Não precisa de um pedido de desculpas para reconhecer que algo doeu. Não precisa de uma explicação para validar a sua experiência. E não precisa que aquela pessoa atravesse novamente a sua porta para compreender o que ela significou. Você já sabe. Talvez ainda não saiba explicar. Mas sabe. E essa diferença é enorme. Porque a próxima fase da sua vida parece pedir exatamente isso. Sentir antes de compreender, observar antes de reagir e confiar antes de receber provas. O que está vindo à consciência não está necessariamente dizendo: volte. Talvez esteja dizendo: olhe. Há algo aqui que você finalmente está pronta para compreender. E talvez essa seja a verdadeira sincronicidade de todas.
Não a pessoa aparecendo novamente. Não o carro. Não a mensagem. Não o reencontro. Mas você se reencontrando com a própria capacidade de saber.